Ok, então essa revolução do Neolítico passa a ser o momento decisivo em que os humanos, a sociedade humana, passa a se organizar plantando e produzindo aquilo que precisa. É claro que isso não aconteceu ao mesmo tempo em todos os lugares. Há ainda no mundo hoje sociedades que vivem como os caçadores e coletores. Isso foi uma mudança que se deu gradativamente. Mas enfim, por que fizemos isso? Existe uma pirâmide, ficou muito famosa, mais na administração, mas ela é de um psicólogo, que é conhecido como pirâmide de Maslow. E o que o Maslow vai falar? Ele vai falar das necessidades humanas em sua forma de prioridades. Isso aqui não quer dizer que a pessoa que está aqui no topo da pirâmide não tenha todas essas necessidades de maneira diária. Isso é constante, né? O que ele está dizendo é o que é a base das nossas necessidades. Por exemplo, na base está a fisiologia, comida, água, sono. Se eu estiver com fome, se eu estiver com sede, se eu estiver com sono, eu não vou conseguir acender isso daqui. Diariamente eu tenho que, como lá no mito do Sísifo, diariamente eu tenho que ir atrás dessas necessidades. Depois vem a necessidade de segurança, ou seja, segurança familiar, ou segurança da casa, ou segurança para conseguir esses alimentos e tudo mais, que é conhecido, que é amplamente favorecido na nossa sociedade pelo dinheiro. O dinheiro foi inventado e ocupa essa esfera aqui, né? Porque o dinheiro nos traz segurança de que não importa onde eu vou estar, eu vou ter acesso à casa, à comida, né? A um hotel, se eu tiver dinheiro, evidentemente. E depois que eu tiver com isso resolvido, eu vou para a questão das necessidades sociais, que são de amor, estima, amizade, comunidade. Se isso aqui estiver ok, note que o Facebook opera aqui, né? O Facebook opera em quase todas, basicamente, né? O celular opera em todas, porque com o celular eu consigo usar o Airbnb e resolver a questão da casa, posso pedir comida pelo celular. Enfim, o celular é a tecnologia mais universal da história da humanidade. Por que mais universal? Porque mais pessoas a possuem, nunca ninguém, um número tão grande de pessoas possuíam a mesma tecnologia, e porque ela não tem restrição de gênero, é uma tecnologia que serve tanto para o gênero masculino como para o feminino, e é uma tecnologia que não tem restrição de idade, né? Você tem crianças, conseguiu manipular as coisas e já consegue manipular um celular, e até a idade final da vida as pessoas usam o celular. Então, por que o celular se tornou tão universal como ferramenta, né? E por que ele hoje é o host das grandes companhias, as companhias trilionárias e mais ricas do mundo, né? Porque ele opera nisso. Então, por exemplo, pega as necessidades de estima, né? O Facebook, em grande parte, o Instagram faz isso para as pessoas, né? Você posta fotos lá e seu grupo de amigos conhecidos vem lá para dar like, enfim, para ver, efetivamente fazer o que se faz lá. E por fim vem, quando tudo isso está resolvido, sobra tempo para as realizações pessoais, que tem a ver com criatividade, desenvolvimento pessoal e talento. É aqui que reside a educação, né? Por que eu trago essa pirâmide? Porque é bastante complexo psicologicamente você, por exemplo, querer ensinar para pessoas que estão com fome, né? Por isso que as escolas descobriram que elas precisam oferecer segurança alimentar, merenda, almoço, né? É bastante difícil você ensinar para pessoas que estão se sentindo bulinadas, que estão no recreio vai apanhar, ou que acha que vai entrar alguém matando na escola, né? É bastante difícil você ensinar num contexto social onde as pessoas não se sentem inseridas no processo, onde aquele processo educacional não faz parte da vida deles, não faz parte da realidade que os circunda, né? E, por fim, se os alunos não tiverem com a estima alta, aquelas coisas, né, de discriminação, para o professor é muito mais fácil dar aula para os bons alunos, né? É muito mais fácil dar aula para aqueles que estudam, para aqueles que fazem os deveres, para aqueles que se comportam, ficam em silêncio, para aqueles que ajudam a aula a fluir, perguntam, né? Para a gente que está em sala de aula é muito mais fácil, mas aí qualquer apresentador de televisão consegue dar aula também, né? Para quem está ali de maneira espontânea e livre, né? Isso aí, então, a pessoa talvez nem precise de escola, vai para... Os que precisam de escola são justamente os que estão com a estima não tão elevada. E por fim, nós chegamos então na realização pessoal, que é onde mora a educação, por exemplo, aprender uma equação matemática, aprender uma fórmula da química, aprender sobre línguas gramaticais, ler um romance, enfim, conhecer um fato histórico, tudo isso vai estar no âmbito das realizações pessoais, que só vão ser alcançadas se todo o resto estiver plenamente atendido. É isso que nos diz o Maslow do ponto de vista da
psicologia. Isso tem a ver, então, portanto, com o dia a dia, tem a ver com a educação e tem a ver com o modo como a sociedade se forjou, né? Se você pegar a humanidade, eu trouxe essa imagem aqui porque é comum vermos essa imagem quando se fala de evolucionismo. Essa imagem é amplamente errada, né? Ela tem um design legal e se tornou marketologicamente famosa, mas é errado achar que a evolução andou assim. Isso nos leva àquela famigerada pergunta que qualquer criança pode fazer: se o humano veio do macaco, por que não existe macaco? Por que o macaco não se torna humano? E assim por diante. Não foi esse o processo, né? Temos que entender que o evolucionismo é uma das, talvez a teoria científica da história da humanidade com o maior número de dados de comprovação. São toneladas, literalmente, de dados, de material coletado e tudo mais, que comprovam a teoria do Charles Darwin e que tem uma imagem mais ou menos assim, para ser mais precisa, né? Os humanos evoluíram, nós evoluímos de vírus, de peixe, né? Se pegar as arqueobactérias, tudo evoluiu de coisas primitivas, mas nossa última evolução, mais complexa, começa a acontecer mais ou menos 7 milhões de anos, e aqui a gente começa, depois no slide, vocês vão poder olhar essa imagem e vão poder entender essa diferenciação, mas o grupo dos Homo sapiens então vai estar aqui no final, surgiu há mais ou menos 350 mil anos, e nesse processo nós tivemos vários primos, como o Neandertal e outros que foram extintos, talvez por nós mesmos nesse processo, né? E nós evoluímos então de um ancestral comum, né? O Homo habilis, o Homo erectus. E por que esses são importantes? Porque muito antes de nós chegarmos aqui, há 2,5 milhões de anos atrás, o Homo habilis, esse sujeito aqui que está extinto, começou a usar a primeira, mais primitiva, mais necessária e mais decisiva tecnologia que a humanidade já utilizou, que é o fogo, né? Por que o fogo em si é um elemento, né? Mas o fato de fazer fogo e controlar fogo foi decisivo para a história desses humanoides. Por quê? Porque com o fogo eles puderam fazer duas coisas. Primeiro, moldar a paisagem, queimar florestas, né? Você psicologicamente se sente muito mais seguro num campo aberto do que na selva, por questão de que nós somos presa e não predador. E a segunda razão, não é tão óbvia, mas é mais óbvia, perdão, cozinhar os alimentos. Isso aqui passou a ser um segundo estômago, e nós já podíamos ingerir alimentos pré-cozidos, né? Ou cozidos, pré-digeridos. Como quiser fazer a experiência, coma uma batata doce cozida e coma uma crua. Você vai ver o quanto vai ser diferente para o teu estômago, né? Então, esses hominídeos puderam ter efetivamente a vantagem de gastar menos energia digerindo alimentos e puderam ter mais energia dispensada para o cérebro. Toda essa história está contada nesse livro do Richard Wurmbrand, que é um grande antropólogo em atualidade. Hoje, se você pegar o QR Code aqui do teu celular, você vai baixar o livro. Infelizmente, nós só temos a versão em inglês, mas você vai ver toda essa história de como o fogo nos fez humano, né? Ele analisa estruturas de cavernas, por exemplo. Por que eu sei que há 2,5 milhões de anos atrás? Porque se você olhar as cavernas no continente africano, em Sidak e outras no sul, você vai ver que no fundo dessas cavernas, antes de 2,5 milhões de anos atrás, o que existiam eram restos de ossos humanos mastigados, desses hominídeos, né? Por outros animais, como hienas, leão, enfim, os animais predadores da África. A partir de 2,5 milhões de anos para cá, o que se encontra em algumas cavernas é um fogo deliberadamente feito, mantido, alimentado, e aí os ossos mastigados no fundo das cavernas passam a ser desses predadores, né? De todos os animais, inclusive dos predadores que nos comiam antes. Portanto, o fogo foi a diferença entre a gente ser o almoço ou a gente passar a almoçar. Esse livro é bem interessante. Eu estou disponibilizando o livro em formato EPUB. Se alguém não tem para ler no celular ou no computador uma plataforma para ler EPUB, esse tipo de extensão, eu sugiro esse aplicativo, o Lithium, que ele é gratuito, e você pode baixar ele também pelo QR Code. Mas enfim, os humanos então surgiram na África, aqui, né, nesse primeiro continente, e foram se espalhando pelo mundo. A primeira diáspora se deu aqui há 60 mil anos atrás. Nós atingimos aqui o que hoje é o Oriente Próximo, o Oriente Médio, chegamos aqui na Coreia há 50 mil anos, aí chegamos na Austrália. Assim, veja que interessante, foi mais fácil chegar na Austrália do que na Europa.
porque aqui tem um deserto, aqui é o mar, né? A gente já tinha a tecnologia do barco nessa época. E os aborígenes viveram então aqui isolados por 50 mil anos até a chegada dos ingleses recentemente. Aí chegamos na Europa, entramos em contato com o Neandertal e outros primos, né? Inclusive tivemos relações muito profundas com os Neandertais, porque se você fazer uma análise do teu genoma, do teu DNA, você é Homo sapiens, vai ver que uma porcentagem lá pequena, mas relevante é de Neandertal. E aí você vai chegar na América, aqui, né, os povos ameríndios, e na Terra do Fogo, aqui o último lugar conquistado pelos humanos há 15 mil anos. Então, eu acho que os humanos, um grupo de animais, sem muita, enfim, nós não temos pelo, nós não temos garras, não temos veneno, não temos asa, não respiramos embaixo d'água, não voamos. Esse grupo de animais, muito pouco especializados, conseguiu sair de um continente tropical, bastante quente, e conquistar o mundo, passando por lugares extremamente gelados, né, montanhosos, altitude, mares. O que nos fez tão especial enquanto espécie, né? Pouquíssimas espécies, tirando aves migratórias, alguns peixes migratórios, conseguem se adaptar e cobrir todo o território do planeta. Nós só não chegamos na Antártida, né? Por quê? Por causa das nossas tecnologias, né? A roupa, por exemplo, né? Agulhas, o fato de a gente poder matar outros animais e usá-los, isso tudo foi um diferencial para que nos tornássemos a espécie de maior êxito e de maior, enfim, alcance na Terra. Esse mapa é mais simples, mas dá a ideia dos anos aqui de maneira mais detalhada, para quem quiser ver depois, vai estar disponível no slide. E evidentemente, como eu falei, os humanos são a espécie, enfim, a mais poderosa e a predominante, mas isso causou a extinção de outros animais, como toda a megafauna que vivia na Austrália, e outros grandes animais. Pega, por exemplo, aqui a África, teve poucos animais extintos, a maioria não foi extinto por nós na África. Por quê? Nem extinto, nem domesticado. Primeiro porque a gente se desenvolveu na África, então os animais aprenderam a ter medo do nosso cheiro. Mas olha, por exemplo, os grandes elefantes aqui que viviam no norte da Europa, na Ásia, no norte da América, na América do Sul, eles não tinham medo da gente, não deu tempo de eles desenvolver um medo evolutivo dos humanos e acabaram sendo extintos para fim de caça, né? E os humanos, nesse set de inovações, eles foram desenvolvendo, né, ou gerando o design de novas tecnologias, como algo que eu chamo de tecnologias biológicas, né? O que são tecnologias biológicas? O lobo foi a nossa primeira tecnologia biológica, né? Um grupo de lobos nasceu propenso a viver perto dos humanos ali, sobrevivendo dos restos da nossa alimentação e não nos oferecendo perigo. E esse grupo de humanos entendeu que os lobos poderiam ser úteis. Por quê? Porque seria um sistema de alarme, né? Eles ouvem muito melhor que nós, cheiram muito melhor que nós e têm visão noturna, né? Então, seria uma relação mútua, e foi uma relação mútua que deu muito certo, né? Tanto é que de um casal de lobos, isso nós sabemos pelo genoma, um único casal de lobos gerou todas as espécies de cachorros que nós temos hoje, né? Então, note que ele surgiu como algo útil e que nós moldamos de acordo com as nossas necessidades posteriores de região, de clima, enfim, né? Hoje, os cachorros que se adaptaram para viver em apartamentos se dão melhor, né? Se dão em maior quantidade. Mas se alguém tem interesse sobre isso, esse livro aqui é muito interessante, é do Jared Diamond, tá? Ele foi um Pulitzer com esse livro, um ganhador de Pulitzer. Ele escreveu um livro muito bacana chamado Armas, Germes e Aço. Está aqui o link do livro, e eu recomendo fortemente que vocês leiam esse livro, não para questão de avaliação de disciplina, não, isso a gente vai falar na frente, para questão de conhecimento geral mesmo, né? Esse livro vai mostrar, inclusive agora nós vivemos uma fase de uma nova intrusão, infecção germinológica, né? Esse livro vai mostrar como o destino da humanidade se definiu pelo acesso à tecnologia, à arma, né? Pelo acesso à resistência aos germes e pelo acesso ao aço, que é uma evolução das tecnologias antigas. Então, fica aqui, eu sugiro que vocês leiam, né? E essas imagens são retiradas, inclusive, do livro. Ele vai falar quando cada animal foi domesticado, né? Porque nem todos os animais nasceram domesticados, nem todos os animais nasceram, enfim, o que são hoje. O próprio cachorro é um híbrido, a vaca é um híbrido do auroch e tudo mais. E foi exatamente no fato de nós, uma espécie mamífera, humana, placentária,
passar a conviver com outro, passar a conviver. Imagina lá na antiguidade os porcos, as trebarias, todo mundo dormia junto, né? Passar a conviver mesmo, de respirar os mesmos germes, de, enfim, lamber a cara do outro e tudo mais, tomar o leite do outro animal. Nós passamos a conviver com outras espécies, tá? E é exatamente um vírus que, por exemplo, no morcego não causa mal nenhum, ele não consegue chegar até o humano, mas esse vírus pode ir para o porco, e o porco vai desenvolver, o porco tem um organismo muito mais próximo do humano do que o morcego. O morcego é muito mais resistente a vírus da gripe, por exemplo, que o humano, então o porco passa a ser um intermediário ali, o porco, o tatu, algo mais próximo do humano, do morcego pula para o porco, no porco não vai fazer nada, no morcego não faz nada, chega nos humanos e é o Covid-19. É assim que acontece, esse livro vai contar essa história, é bastante interessante, né? Vai falar desses animais que foram domesticados. E uma coisa interessante que nós precisamos notar é que nós, a partir da Revolução Agrícola, passamos a desvirtuar o mundo natural, por assim dizer. Com o quê? Com o uso das nossas tecnologias. E aí o design de novas tecnologias se tornou extremamente importante e necessário de agir. Como assim desvirtuar o mundo natural? Nós passamos de viver no mundo ecológico para o mundo econômico. Note que eco é o verbo, quer dizer casa, nomos quer dizer criar as regras e logos quer dizer seguir as regras. Então, ecologia quer dizer se adaptar à natureza, economia quer dizer criar normas, por assim dizer, sociais, né? Por exemplo, a profissão do pastor, mas olhem, o mais interessante é que nós passamos a transgredir a natureza, por assim dizer. O fato da gente tomar leite, né? Aqui é uma forma que ainda os Maasai usam de tomar leite hoje, foi assim que surgiu. E é assim porque o leite da vaca é o amplamente conhecido, né? Porque é mais fácil de acessar, como vocês podem ver aqui, né? A gente poderia tomar leite de rata, o leite da vaca é muito longe, o único leite que a gente podia tomar de fato é o humano. E por um tempo limitado, até 4, 5 anos. Depois a gente perderia a capacidade de ingerir leite, a intolerância à lactase. Mas alguns humanos, por necessidade de fome, passaram a se alimentar de leite de outros animais, né? E a gente poderia estar se alimentando de leite de morcego, de rata, de gata, de porca, de égua, enfim, de camela, do que for, mas o da vaca virou amplamente natural, o da vaca é muito mais gordo do que o humano, então acaba gerando problemas, mas nós nos adaptamos e, enfim, começamos então a viver nessa nova sociedade agora que está exposta a germes, que são transespécies e que demandam de nós um cuidado com saúde, né? Ou o cuidado com a vacina, não é à toa que vacina vem de vacum, né? Porque foi testado e criado em vacas, e é assim que a humanidade segue. Ainda no livro do Diamond, vocês vão ter os ancestrais aqui desses animais, que é mais curiosidade para quem quiser entender. Mas o mais importante é que ele vai falar que na Eurásia, por que a Eurásia desenvolveu grandes continentes, né? Grandes civilizações antigas, como a Mesopotâmia, o Egito, Grécia e tudo mais. Grande parte por causa dos animais disponíveis, essa é a tese do Diamond, né? Na Eurásia existiam 72 animais disponíveis. Aqui é um candidato à domesticação, que é um candidato, né? Não ser um carnívoro, evidentemente, ajuda para não nos comer, e pesar mais de 45 quilos. Então, na Eurásia existiam 72 candidatos, 13 foram domesticados. 13, né? Vaca, cavalo, ovelha, cabra, porco. Na África subsaariana, como eu falava, teve 51 candidatos, nenhum foi domesticado, nem a zebra. Por quê? Porque eles aprenderam a ter medo da gente. Nas Américas tinha 24 candidatos, só a lhama foi domesticada, e na Austrália tinha um candidato, um canguru que não foi domesticado. Então, isso fez toda a diferença para que os povos antigos da Eurásia tivessem um sucesso sobre os povos antigos que viviam na América ou em outros lugares, por exemplo. E tem um outro detalhe que ele vai tratar, só para finalizar essa primeira parte, antes da gente chegar nas tecnologias propriamente ditas, de pirâmide e tudo mais, é que a humanidade só se desenvolveu onde existiam grãos, né? Se desenvolveu no sentido de sociedade, de Estado, de cidade-estado, de império. Por quê? Porque só os grãos são capazes de gerar impostos. Essa é uma outra discussão que não cabe aqui, mas se você olhar para o mapa da sociedade, que passou a ser especificada, né, como fazendeiros, aqui no caso do Egito, né, cada um desses passou a ter uma função social. E dessas funções sociais nós vamos falar agora na sequência. Se alguém tiver interesse, também é em inglês, mas essa história do grão
está contada nesse livro, um ótimo livro do professor James Scott. Quem quiser baixar está aqui de novo. E então nós vamos passar a estudar a história do grão e ver por que é que o grão foi a matiz das primeiras tecnologias como o calendário e outras mais que surgiram.